dia a todos que nos assistem. Meu nome é Eric Martins, juntamente com Saulo Juan Wesley Otaviano. Somos do terceiro ano da ADM e estamos apresentando nossos projetos da 7ª FESEC sobre educação financeira. Como todos devem saber, o Brasil oscila muito na sua economia. Sendo assim, ela muda muito durante um curto período de tempo, causando várias mudanças no nosso dia a dia, como no preço de alimentos, transporte, dentre outras várias coisas. Para que isso não influencie e atrapalhe o seu dia a dia, o dia a dia da população, a educação financeira é de suma importância para ajudar nessa trajetória. Por isso, escolhemos esse projeto para falar. A gente fez um levantamento de dados na nossa escola, na qual a gente perguntou qual a importância da educação financeira para as pessoas. E 64% das pessoas entrevistadas alegam que sabem a importância da educação financeira. E também concluímos que 79% das pessoas entrevistadas querem ter uma vida bem-sucedida financeiramente falando. Porém, 40% não fazem por onde alcançar seus objetivos. Mas assim, será que as pessoas realmente sabem qual a importância da educação financeira? Em um país como o Brasil, que é rico em recursos, porém assolado por várias crises sociais e econômicas, como por exemplo a pobreza em massa, altos índices de desemprego, várias famílias iniciaram 2019 endividadas, a dívida pública ainda é enorme e vários outros fatores que afetam a sociedade brasileira como um todo. Então, diante dessas situações, a educação financeira é de suma importância para todas as pessoas e toda a comunidade escolar, pois a educação financeira vai lhe ajudar, lhe auxiliar, lhe prevenir e até mesmo evitar que essa crise lhe atinja, contribuindo para um futuro muito melhor, tendo como consequência o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Mas assim, o que seria essa educação financeira? A educação financeira é a forma de você saber poupar, saber investir, saber se organizar e saber se planejar. E apenas com essa coisa bem simples, é possível um futuro muito melhor, realizando todos os seus sonhos com mais facilidade. Seja ele passar na faculdade, seja ele passar no concurso, seja ele ficar rico. A educação financeira vai lhe ajudar na sua trajetória até o seu sonho. Mas, infelizmente, uma massificação de adolescentes, uma massificação de brasileiros negligenciam a educação financeira, deixando seu futuro cada vez mais de lado. Preferem passar a noite em festa, gastando dinheiro com bebidas e várias outras coisas que não acrescentam no seu futuro, com coisas banais. Então, quando é daqui 5 anos, se encontra um adulto mal-sucedido, um adulto que não teve seus sonhos realizados, um adulto que vive afogado em dívidas e que culpa todo mundo pelo seu fracasso. E quando chega nos seus 40 anos, fala aquela velha frase: filho, se eu tivesse a sua idade, eu faria tudo diferente. E galera, não faria nada, porque ele teve a oportunidade e não fez. Então, desse modo, esse é um dos principais objetivos do nosso trabalho. Mostrar para vocês a importância, conscientizar vocês sobre a importância da educação financeira, para que essas coisas, para que esses fatores não venham lhe prejudicar e que isso não venha acontecer com vocês. Então, comecem a planejar o futuro de vocês, comecem a investir no futuro de vocês, pois o futuro de vocês só depende de vocês. Independentemente da situação em que se encontre, se você está passando por situações difíceis, por situações muito complicadas, ou por situações que realmente são precárias, vocês não são obrigados a ficar nessa situação. Comecem a correr atrás, se esforcem e mudem de vida. A gente tem uma infinidade de exemplos por aí, e a educação financeira está aqui para ajudar vocês. E eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, que é o Silvio Santos, um cara que passava por muitas dificuldades, que passou por muita dificuldade mesmo, e que foi do ex-camelô a bilionário. Então, como você se vê daqui a 5 anos? A educação financeira ela pode ser dividida em 4 pontos: saber ganhar dinheiro, saber gastar dinheiro, poupar e investir. Esses 4 pontos serão abordados no decorrer da apresentação. Mas primeiro, para se ter educação financeira, é necessário que se tenha finanças. E para essas finanças, metas e objetivos. Pois, quando trabalhamos sem ter um objetivo, sem ter uma meta para esse dinheiro, trabalhamos apenas para sobreviver. Trabalhamos e não podemos colher frutos desse trabalho. Então, podemos até se dizer que somos escravos da modernidade. Por isso, é de suma importância que se tenha essas metas e objetivos pré-estabelecidas. O que são essas metas e objetivos? Metas são tudo aquilo que eu tenho que alcançar. Objetivo é tudo que eu tenho que fazer para alcançar essa meta. Sendo assim, depois que estabelecemos essas metas, aí sim podemos falar de começar a ganhar dinheiro, pois já temos um objetivo paralelo e estamos até motivados para trabalhar. Sendo assim, temos 2 exemplos de práticas de empreendedorismo, que são a venda de trufas e a Vasta. A venda de trufas eu comecei a vender em casa, com investimento inicial de R$18. Eu reinvesti o lucro de trufas, da venda de trufas, em trufas. E assim continuei o ciclo. Eu tinha um objetivo
de conquistar R$100. Quando eu juntei esses R$100, eu comecei a vender na escola. Aumentei a quantidade de trufas que eu vendia e comecei a guardar o lucro. Só que nessa época eu percebi que eu estava perdendo o controle do meu dinheiro, pois eu não tinha um objetivo pré-estabelecido para esse dinheiro. Então eu estabeleci um objetivo para o meu dinheiro, que era pagar minha formatura. Só depois eu comecei a ter o controle novamente do meu dinheiro. No fim do período de 2 meses e 15 dias, eu conquistei R$500, multiplicando o meu capital inicial de R$18 em 27,7 vezes. A gente formou uma sociedade online, que era a Weisten, numa qual eram das melhores lojas, com os melhores preços e com os melhores produtos, e que a gente iniciou com um capital de R$50. E antes de fazer o investimento, a gente realizou toda uma pesquisa de mercado, toda uma pesquisa de concorrente e investiu em cordões. E depois dessa venda de cordões, a gente foi aumentando nossos itens e após 4 meses trabalhando um pouco, a gente conseguiu transformar R$50 em 537,50 centavos em capital, que era o nosso capital agora. Ou seja, Truva e a Weisten são um bom exemplo que dá para você pegar pouco dinheiro e transformar em muito dinheiro apenas com um pouco de esforço. Basta querer. Um passo muito importante para se ter uma boa educação financeira é que se faça um orçamento. Pegando como base a regra de orçamento 50-30-20, onde ela fala que 50% da sua renda deve ser destinada para gastos essenciais, 30% para estilo de vida como gastos opcionais e 20% para investimentos de médio e longo prazo. Como você pode observar no gráfico, fiz uma pequena adaptação para essa regra, onde botei 40% para gastos essenciais, pois estamos falando de alunos, falando com alunos. Então, como eles não pagam muito esses gastos essenciais, eu diminuí a quantidade. 20% para gastos opcionais, como estilo de vida, 25% para investimentos no seu futuro, de médio e longo prazo. E 15% para você ser feliz. Que é ser feliz? É se pagar primeiro. É o seu investimento de curto prazo. É algo que você queira naquele momento. É você se pagar primeiro para continuar motivado para você ir em frente. A Weisten e a venda de trufas do Eric, elas são investimentos de baixo custo. Mas o que são esses investimentos de baixo custo? Esses investimentos são investimentos onde você aplica uma menor quantidade de capital e você no final consegue uma grande quantidade de uma remuneração. Você consegue um capital maior do que o que você aplicou. Temos outras formas como o fundo DI, que são investimentos de baixo risco. Esses investimentos de baixo risco servem basicamente para a gente criar fundos de emergência. Geralmente, os trabalhadores que são regulamentados de acordo com a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, quando eles são demitidos da empresa, eles têm um determinado período de tempo e uma quantidade X de dinheiro para receber, para que nesse tempo eles consigam se manter até eles encontrar um novo emprego. Então, os grandes investidores e acionistas, eles optaram e tiveram a ideia de fazer um fundo de emergência, usando esses investimentos de baixo risco. Esses investimentos de baixos riscos, temos eles como o fundo DI. O fundo DI é você emprestar o dinheiro para o banco e o estrategista ele vai redirecionar esse dinheiro para as áreas que estão com déficit financeiro muito grande. Temos também como a taxa Selic. A taxa Selic está dentro do Tesouro Direto. A taxa, como o Brasil ele tem grandes dívidas públicas, o que é que o governo decidiu fazer? Ele decidiu emitir títulos públicos. Ou seja, nós temos a possibilidade de comprar, digamos que, dívidas públicas. Ou seja, nós emprestamos dinheiro para o governo e o governo, ele, através desse empréstimo, ele tenta quitar suas dívidas. E a gente recebe, por conta de seu empréstimo, a gente acaba recebendo os juros desse empréstimo. Isso se torna a nossa fonte de renda. E com isso, é possível a gente estar inserindo dentro do nosso fundo de emergência, pois a taxa Selic e o fundo DI são duas formas de ganhar dinheiro, de renda fixa, onde nós temos uma rentabilidade muito grande, ou seja, a gente consegue tirar o dinheiro facilmente. Mas a taxa Selic, ela tem um problema, que são imposto de renda. Se você fizer retirada menor que 3 meses, você vai estar gastando 27%, vai estar sendo retirado do seu dinheiro 27% do que você ganha. Se você fizer essa retirada em menos de 6 meses, vai ser
cobrado de você 17%. E se você fizer retirada menor que 2 anos, será cobrado de você 15%. Então, como é cobrado o imposto de renda, o que foi que eles pensaram? Vamos então procurar formas de a gente ganhar dinheiro, de ganhar dinheiro com renda fixa, sem que a gente precise pagar o imposto de renda. Foi aí que eles optaram pelas LCs, que é a LCI e a LCA. A LCI é a letra de crédito imobiliária e a LCA é a letra de crédito do agronegócio. Mas o que são essas duas LCs? A LCI, que é a letra de crédito imobiliária, é você estar emprestando dinheiro para o banco ele está comprando casa e financiando. Ou seja, você vai ser um comprador da casa indiretamente. E a LCA funciona da mesma forma, você empresta dinheiro para o banco e o banco ele vai atrás de abrir novos agronegócios. Para quem deseja entrar nesse mundo do mercado financeiro, é importante que eles leiam o livro Pai Rico, Pai Pobre. E Pai Rico, Pai Pobre, seu autor é Robert Kiyosaki, também o personagem do livro. Ele conta um pouco da sua história. No livro Pai Rico, Pai Pobre, ele conta que ele teve 2 pais, justamente 2 pais, o pai rico e o pai pobre. O pai pobre, ele tinha um ensino superior completo, era concursado, ou seja, trabalhava para o governo, e ele era pós-graduado. Já o pai rico, ele não tinha um ensino médio completo, mas ele acabou se tornando o homem mais rico do Havaí. A grande diferença entre os dois não se está pela sua educação, digamos que a comum, mas sim pela sua educação financeira, onde o pai rico buscou esse tipo de educação. Já o pai pobre não. Por isso que ele era tão endividado, por isso que ele era considerado pai pobre. E já Robert Kiyosaki, ele foi guiado e ensinado pelo pai rico. Ele buscou essa educação financeira e atrelar ela junto à educação comum, até o ensino superior, até o ensino médio completo. Então, com isso, conseguimos tirar uma base da situação que hoje está no Brasil. Uma situação de famílias elas estão endividadas, de que pessoas chegam aos 40 anos de idade e se sentem pessoas, digamos que, fracassadas nesse termo. São pessoas que elas não alcançaram seus objetivos financeiramente. E elas ficam achando que se tivesse uma segunda oportunidade, elas conseguiriam fazer tudo isso de novo. Mas a verdade é que eles não irão conseguir. Porque se não fizeram da primeira vez, não tem como fazer da segunda. Então é por isso que o nosso grupo, ele tenta conscientizar principalmente os jovens da EP Ícaro de Souza Moreira, de que esses jovens consigam dar ênfase também na educação financeira, atrelar ela junto à educação da base comum, da base técnica, atrelar isso, atrelar esse tipo de educação, porque assim a gente vai conseguir conquistar mais fácil, mais rápido nossos objetivos, como, por exemplo, entrar numa faculdade. A gente, quando entra na faculdade, paga FIES, e a gente, no final, quando sai, a gente sai endividado, tendo que pagar ainda o FIES, a faculdade. Então, se a gente tiver atrelar a educação financeira, esses conhecimentos, a gente vai conseguir conquistar nossos objetivos muito mais fácil. Muito obrigado por sua atenção.